Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Nissan Kicks Exclusive, versão mais cara aqui do Nissan Kicks. Esse carro está prestes a mudar, mas todos os detalhes a gente vai falar na avaliação completa. Como vocês já bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de assistências à condução. Essa versão aqui exclusiva, ela tem um opcional, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que inclui alguns recursos de auxílios à condução, de assistências ao motorista, como por exemplo, alerta de saída de faixa, tem alerta de tráfego cruzado traseiro, tem também frenagem automática, enfim. Vamos falar de todos esses recursos e descobrir então se o Nissan Kicks consegue dirigir sozinho ou então se ele fica muito distante disso. A gente já testou vários modelos no canal, então a gente tem uma base comparativa bem grande. Mas antes de pegar a estrada com o Kicks, eu quero mostrar aqui para vocês algumas configurações desses recursos. Esse painel de instrumentos tem 7 polegadas e é por ele que a gente configura todas as opções de assistência à condução, tá? A multimídia de 8 polegadas não é integrada com o carro, ela só tem funções realmente de multimídia, né, de infotainment. Então quando a gente vem aqui em informações, a gente tem auxílio de condução, que é essa telinha com o Kicks no meio, apesar de ser o Kicks de reestilização anterior, né? Esse aqui é mais novo. A gente clica aqui no OK e ele vai para o menu. Então a gente tem faixa, a gente pode ligar ou desligar o monitoramento de permanência em faixa, aquele alerta que ele vai dar quando você estiver saindo. A gente vai mostrar isso. A gente mexe tudo aqui pelo volante, tá, pessoal? Temos também ponto cego, aí a gente pode desativar ou ativar e até mesmo regular o brilho do alerta que fica aqui dentro. Provavelmente vocês vão conseguir ver em funcionamento depois. Então você pode, por exemplo, deixar padrão ou escuro, né? Ou deixar no brilho normal. Voltando aqui, a gente tem também o freio de emergência, né, dianteiro, que seria a frenagem automática de emergência. Você pode ativar ou desativar. Quando a gente volta e vai lá em configurações, a gente tem ainda o controle de tração e estabilidade, que não é exatamente uma assistência à condução, e a gente tem aqui assistentes ao condutor. A gente encontra esses mesmos 3 itens que a gente viu lá na outra aba, mas a gente tem também auxílio de estacionamento, que seria, por exemplo, o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Você consegue regular o volume, consegue também desligar ele se quiser, para ele aparecer na tela, enfim. Aqui é do alerta de tráfego cruzado traseiro a tráfego transversal, como vocês podem ver. E controle de chassis, você tem aqui o Active Trace Control. Esses aqui são programas que vão atuar, por exemplo, nos freios ou até mesmo boicotando a sua aceleração, coisas nesse sentido, para manter o carro na mesma trajetória. Você pode ali desativar a assistência ativa de freio também. São essas as configurações, tá, pessoal? A gente tem outras aqui, mas nenhuma em relação a esses recursos de direção semi-autônoma, recursos de auxílios à condução, como a gente pode dizer melhor, tá? Vamos lá para a estrada então testar como se sai o Nissan Kicks Exclusive na prática. Bom, pessoal, estamos pegando aqui a rodovia dos Imigrantes para a gente começar a falar dos sistemas de condução não tão semi-autônomos, mas digamos que auxílios ao motorista aqui do Nissan Kicks na versão Exclusive. Vale lembrar para vocês que todos esses recursos fazem parte de um pacote opcional, que é o Pack Tech, que custa R$2.000. O que ele inclui? O sensor de ponto cego, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem também o alerta de saída de faixa, que a gente vai mostrar já já. E tem outros recursos que ao longo do vídeo a gente cita para vocês. Alerta de tráfego cruzado traseiro, por exemplo, e a frenagem automática de emergência. Tem também o farol alto automático. Tudo isso custa R$2.000. E ele ainda inclui o carregador de celular por indução, que não existe nas outras versões do Nissan Kicks. Então eu acho que vale bem a pena você comprar esse pack, visto que são somente R$2.000. É mais barato do que a pintura bicolor desse carro, que custa, se eu não me engano, R$3.000. Então é um valor bem interessante, dado as assistências que você tem aqui para o motorista, né? Começando a falar então do alerta de mudança de faixa ou de saída de faixa. A Nissan chama esse recurso de LDW. E vale lembrar que ele funciona somente a partir dos 60 km por hora. Eu coloquei aqui nesse painel de instrumentos parcialmente digital. Ali no velocímetro ele ainda é analógico, mas ele tem uma tela de 7 polegadas aqui do lado esquerdo. E eu coloquei na parte onde ele mostra justamente o auxílio de condução pra gente. Então vou deixar o carro sair aqui para a direita, ó. Ele já vibrou aqui o volante para me alertar e também piscou a faixa da direita ali no painel. Ele mostra um Kicks da reestilização antiga, inclusive. Curioso, né? Podia ser já atualizado o visual,
Inclusive esse carro está prestes a receber uma nova geração, né? Provavelmente em fevereiro de 2025 já chega a nova geração do Kicks, que possivelmente irá conviver junto com essa aqui. Pode ser que esse seja rebatizado, ele troque de nome para ficar uma opção um pouco mais barata frente à nova geração. Mas esse é assunto para nossa avaliação completa, né? Falando aqui das assistências à condução, vale ressaltar que ele tem também, logicamente, para a esquerda. Então, ó, saindo aqui para a esquerda, ele já vibrou o volante e piscou ali no painel a faixa da esquerda. Porém, ele não tem assistência na direção, então ele não corrige a trajetória. Se eu deixar ele sair aqui para a direita, ó, ele vai de fato sair. Ele vai ficar alertando para mim? Vai, mas olha o quanto a gente está comendo faixa. Troquei de faixa e ele não fez nada no volante. Alguns carros possuem esse auxílio de permanência em faixa de uma forma um pouco mais básica, que é atuando nos freios. Se eu não me engano, a Nissan Frontier, da própria marca aqui, tem esse recurso que você não vai ver o volante mexendo, mas atuando em somente um dos lados, somente uma das rodas no freio, ela consegue trazer o carro para dentro da trajetória. Aqui no Kicks não, é somente um alerta. Bem que já poderia corrigir no volante, né? Provavelmente a nova geração já vai vir equipada com esses recursos mais avançados, digamos assim. E como eu disse para vocês, nesse Pack Tech, que custa R$2.000, a gente tem também o sensor de ponto cego, que a Nissan chama de BSW. O funcionamento dele é bem padrão, que vocês já conhecem, né? Esse daqui provavelmente vocês vão conseguir até visualizar, porque o alerta dele fica dentro do carro. Então, quando ele detectar um carro aqui no ponto cego, vocês vão perceber que ele acende em laranja aqui dentro. Isso tem, logicamente, dos dois lados, né? A questão é, ele só funciona a partir de 32 km/h. Eu não gostei muito disso. A maioria dos carros, já a partir de 10, alguns até menos, já começa a funcionar o sensor de ponto cego. Então aqui que nós estamos, por exemplo, a 24 km/h, eu fiz uma mudança de faixa e ele não alertou o carro que estava no ponto cego. Então poderia ser uma velocidade mais baixa de funcionamento. Então agora, por exemplo, que nós estamos aqui a mais ou menos 40, 50 km/h, ele funciona bem. Ó, vai passar um carro aqui na minha esquerda, ó, pode ver que já acendeu aqui o símbolo em laranja. Se eu der a seta, olha o que acontece. Ele fica piscando para alertar a gente ainda mais que existe um modelo no nosso ponto cego, que existe um carro onde a gente não está enxergando, por questões de segurança, né? Isso na verdade ajuda bastante. Pena que só funciona a partir dos 32 por hora. O legal é que o brilho dessa luz ele regula de forma automática. Como eu mostrei para vocês, a gente pode regular isso também manualmente pelo painel de instrumentos, mas sozinho ele já regula. Então à noite, por exemplo, ele vai diminuir o brilho para não ficar ofuscando a sua visão, né? Para não te atrapalhar durante a condução. Bem legal, né? E é claro que eu preciso falar para vocês também da frenagem automática de emergência, que a Nissan chama de FEB. Ela funciona a partir dos 5 km/h e, de acordo com o manual do proprietário, ela não detecta pedestres, motos e animais. Ela não fala nada sobre ciclistas, mas se não detecta motos, imagino que bicicletas também não, né? E ela só vai detectar carros parados se você estiver abaixo de 80 km/h. Acima disso, pode ser que em alguns casos ela até detecte, mas ele não garante, tá, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos acelerar aqui mais forte contra o caminhão para testar se ele alerta pra gente. Vamos ver? Ó, perceberam, né, pessoal? Ele fez o alerta sonoro e avisou pra gente também ali no painel de instrumentos. A gente não vai conseguir mostrar a frenagem automática por uma questão de segurança, tá? A gente não pode confiar tanto no sistema dessa forma. Por isso a gente conseguindo mostrar o alerta para vocês já está de bom tamanho. Acho até que o alerta poderia ser mais intrusivo por uma questão de emergência, tá? Esse alerta de frenagem automática. E o que acontece? Nem sempre ele vai conseguir evitar 100% da colisão, mas às vezes ele vai mitigar esse acidente. Ou seja, vamos supor que eu estou acelerando aqui contra o caminhão e que eu bateria a 60 km/h, mas ele consegue reduzir para 30, para 40, ou se eu fosse bater a 120, ele ia reduzir talvez para 80. É muito menos pior, digamos assim, é muito melhor você bater numa velocidade mais baixa. Então ele pode acabar salvando a sua vida, não sempre evitando completamente a colisão, mas somente diminuindo o risco que ela traz para os ocupantes aqui do Nissan Kicks. E vamos supor que eu pise nos freios, mas ele detecte que aquela força que eu apliquei no pedal do freio não seja suficiente.
ele vai então colocar uma força maior no pedal para me auxiliar nessa frenagem. E vamos supor que ele freou completamente o carro, chegou a parar o veículo. Ele vai manter o carro parado durante 2 segundos e depois vai liberar os freios, então é importante ficar atento a isso. E eu quero aproveitar uma condução noturna aqui com o Nissan Kicks Exclusive, primeiro para citar essas luzes interiores, que embora não sejam de LED, são bem fortes, gostei bastante disso. Olha como fica bem iluminado aqui dentro. Bom, pessoal, eu quero falar para vocês do farol alto automático, que a Nissan chama de, se eu não me engano, HMB. Bom, ele funciona a partir de 30 km por hora e vocês perceberam agora que ele ligou automaticamente. É só você acionar o farol alto, deixar aqui na posição alto, né, de automático do sensor crepuscular, que ele vai acionar automaticamente. Ele funciona a partir dos 30 km por hora, então em baixas velocidades esqueça essa função. E o que eu percebi é que ele considera muito a iluminação da via. Então aqui, mesmo que não tenha um carro tão próximo na frente, ele não vai ligar automaticamente, justamente porque a iluminação dos faróis baixos, também estou aqui com o farol de neblina que também em LED ligado, e também a iluminação da via, ele vai identificar que elas já são suficientes e por isso não vai ligar o farol automático. Isso que eu falei para vocês sobre considerar essas outras iluminações não está presente no manual do proprietário, mas eu constatei isso dirigindo esse carro à noite por um bom tempo, como a gente está aqui agora. Vocês viram que onde não tinha iluminação pública, ele ligou um pouquinho e desligou logo em seguida por conta do carro na frente, né? Então aqui, ó, eu acho que ele poderia ligar. Olha a diferença, ó. Percebam quando eu desligo e ligo o farol alto? Então no modo automático ele poderia acionar, mesmo que já tenha bastante iluminação na via. Eu esperava um pouquinho mais dele nesse sentido. Mas como a gente já viu em vários outros modelos equipados com farol alto automático, a grande maioria deles funciona realmente dessa forma, só liga em condições muito específicas. Só que aí você acaba restringindo muito o uso do farol automático, então na prática você quase nunca usa esse recurso. Aqui, por exemplo, eu prefiro colocar de modo manual, porque eu sei que quase não tem carro aqui, principalmente à noite, né? Seria legal se ele ligasse, então, pela função automática, desligasse assim que encontrasse outro carro. Ó, vamos ver aqui que tá mais escuro. Ó, ainda tem bastante iluminação. Ele acabou não ligando pra gente. Pelo menos eu consigo mostrar ele ligando uma vez, mas vai ser difícil repetir isso pra vocês. Agora eu quero falar pra vocês do alerta de tráfego cruzado traseiro, que a Nissan chama de RCTA. Ele funciona somente abaixo de 8 km por hora e, de acordo com o manual, ele não detecta pedestres, ciclistas ou motos. Mas a gente sabe que em algumas situações esses recursos acabam funcionando mesmo fora do que o manual diz pra gente. O que acontece é o seguinte, ele detecta veículos apenas que estejam entre 8 e 30 por hora. Então vamos simular que eu estou saindo de ré aqui de uma vaga, vai passar um carro ali na esquerda, ó. Vocês perceberam, né? Ele piscou o aviso do ponto cego e deu um alerta aqui sonoro pra gente também. E isso funciona, claro, para os dois lados. De novo ele apitou aqui por causa do ônibus que está passando na nossa esquerda. Mas e aí, o que eu achei dessas assistências à condução do Nissan Kicks Exclusive? Para ser sincero, esperava um pouco mais. O assistente diz alerta de saída de faixa, poderia corrigir no volante também. O alerta, ele não é assim, ele tem uma certa utilidade, mas ele não é tão útil quanto uma correção de fato na trajetória do carro, seja pelo volante ou então pelo sistema de freios, como acontece, por exemplo, na Nissan Frontier. Poderia ter também outros recursos, como reconhecimento de placas de trânsito, de repente também um ACC. O ACC seria excelente, né? O piloto automático adaptativo. Provavelmente nós teremos na nova geração. Aqui nesse modelo atual não temos. Então faltam recursos de assistências à condução, mas os que tem funcionam muito bem, como a gente percebeu. A única questão é que o sensor de ponto cego ele não funciona em velocidades tão baixas como eu falei para vocês. Isso me incomoda um pouquinho, mas de resto eu gostei das assistências que o Kicks tem. Só esperava que ele tivesse outras além dessas. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do Nissan Kicks Exclusive. Teremos a avaliação completa muito em breve aqui no canal. E também o que você achou dessas assistências à condução aqui dessa versão mais cara do modelo. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GTA Autos.